querido amigo Luiz Fernando Zantucci, Grande Nina está aqui Ronaldo. conosco. Pessoal, estamos aqui hoje com o Dr. Luiz Fernando Zantucci, uma referência na cirurgia do aparelho digestivo, professor da Universidade de São Paulo, formado na USP, professor da USP, da Faculdade de Medicina da USP, atua há mais de 40 anos no Hospital Sírio-Libanês, 9 de Julho, Oswaldo Cruz, é uma referência quando se trata de cirurgia do aparelho digestivo e toda aquela região, né? Ele vai aqui nos falar sobre procedimento, precauções que você deve tomar, enfim, falar sobre esse universo que é muito interessante. Numa linguagem coloquial, uma linguagem tranquila que todos possam entender. Ele também é palestrante e tem um livro escrito. Mostra o livro aqui pra gente, Zininha, deixa eu mostrar pro pessoal. Tá aqui o livro, A Vida por um Segundo. Um livro interessante, recomendo a todos vocês, que ele escreveu, ele vai falar a respeito depois. Estamos gravando mais episódio do nosso Sobretudo, tá aqui o nosso Sobretudo, nas dependências do PKT Studio, aqui no WCT World Trade Center, na Berrini, tá bom? Grande Sina, Zantucci, conta pra gente essa experiência de 40 anos, quantas cirurgias mais ou menos você já fez nesse período, você tem uma ideia? Olha, interessante essa pergunta, porque a gente perde um pouco essa referência. Perde. Mas em 94 saiu uma reportagem. Veja só, em 94 a revista Veja foi fazer uma reportagem lá no Hospital das Clínicas. E eu, por sinal, aquele momento tinha acabado de operar o pai do superintendente do Hospital das Clínicas, o Antônio Carlos. E o pessoal da Veja foi lá e eles queriam fazer uma reportagem sobre o pronto-socorro do HC. Que eles faziam todo ano, alguma coisa sobre isso. Tá. Aí o Antônio Carlos falou, procura o Zantucci lá na terceira cirurgia, lá no pronto-socorro. E ele foi me procurar. E, bom, só para te encurtar. Esse repórter, Ogawa, ele ficou comigo 15 dias. Ele chegava na minha casa às 6 horas da manhã e saía e me largava em casa às 10 horas da noite. Ele ia para o HC de manhã comigo, depois ia ver meus pacientes no Sírio-Libanês, passar visita comigo. Participava das reuniões, ia no cafezinho escutar aquelas conversas sempre paralelas que a gente tem. Naquela época o pessoal fumava, ainda tinha uma salinha de lado. E ele entrava, bom, era isso. Não, isso tudo para te falar que ele fez uma reportagem que era para ser do pronto-socorro, do Hospital das Clínicas, e acabou sendo uma reportagem minha. Então, veja só, ele botou alguns números lá, que eu não sei de onde ele tirou, mas naquele momento, pelas contas que ele fez, dos anos que eu já estava trabalhando no pronto-socorro, das semanas que eu trabalhava, dos doentes que a gente atendia em cada semana, ele fez uma conta assim, saiu na capa da Veja isso. Ele salvou 2.400 vidas. Isso há 31 anos atrás. Então, daí para frente, eu te confesso que eu não sei, mas talvez. Que bom. É pena que eu não trouxe a revista aqui, porque é legal. Claro. E foi numa época em que a Veja só falava mal de médico. Foi a época do Tancredo, do Pinotti, que foi meu professor, o Henrique Walter Pinotti, que foi pegar o Tancredo lá em Brasília, que teve aquela coisa toda, né? Então eles só falavam mal de médico. E eles acabaram falando. Então foi uma reportagem interessante, bacana. Naquela época já eram 2.000 e poucas, né? Ele colocou lá 2.400 vidas. Já 30 anos atrás. Então, seguramente eu já operei muito mais. Com certeza. Agora me fala, a cirurgia naquela época era muito diferente da cirurgia de hoje. Imagino eu, não sou médico, gente. Ele vai nos explicar agora. Era muito mais intervencionista, corte, cicatrização, ponto, aquelas coisas antigas que eu fiz algumas. Hoje em dia, com essa técnica da laparoscopia, o que mudou? Eu sei que você opera por laparoscopia, tem eventualmente em algumas situações do método antigo. O que mudou na cirurgia de lá para cá? Muito interessante, Ronaldo, isso que você falou, porque esse livro aqui, na verdade,
quando eu fiz a linha de pesquisa da minha livre docência, eu escrevi lá a primeira cirurgia videolaparoscópica do Hospital das Clínicas. Quando você lembra? 1990, em dezembro de 1990. 35 anos. Então, porque eu fiz o doutorado em 89, e em 90 eu fui fazer o pós-doutorado na Alemanha, exatamente para ver a cirurgia. Foi onde nasceu a cirurgia videolaparoscópica, com o Kurt Zem. Aí foi super interessante, porque quando eu voltei, eu fiquei muito amigo do professor Kurt Zem. E ele era dono da fábrica, que chamava na época Visap, que depois a Storz comprou. E a Visap era a única fábrica de aparelhos videolaparoscópicos. E ele me deu alguns aparelhos. A gente acabou ficando muito amigo. Uma beleza. Você tem uma ideia, Ronaldo, do que era aquele mundo alemão, da universidade alemã? Naquele departamento do Kurt Zem, eles tinham 3 prêmios Nobel ganho. O Brasil nunca ganhou nenhum. Não, é um negócio impressionante. Você fez o doutorado lá? Eu fiz o pós-doutorado. Fiz o doutorado na USP, mas eu fiz o pós-doutorado... Em cirurgia digestiva. Em cirurgia digestiva, mas eu fui ver a videolaparoscopia que estava começando. Aí quando eu voltei, eu fiz a primeira aqui do Hospital das Clínicas. Nas clínicas? No Hospital das Clínicas. E tinha que... Como é que eu ia fazer? Tinha que ser lá. Eu não imaginei que fosse há tanto tempo, 1990. Foi no finalzinho de 90. Aí foi interessante, porque lá no HC, o HC é um hospital extremamente competitivo, né? A Faculdade de Medicina. Então você acaba criando, assim, uma série de anticorpos, uma ciumeira que eu vou te falar. E eu era garoto naquela época, né? Ainda é. Mais ou menos. Não, garoto é você. Mas aí, o chefe do centro cirúrgico, ele era da 2ª cirurgia. E eu era da 3ª cirurgia. Um dia eu cheguei lá para operar, tinha marcado uma cirurgia laparoscópica, ia operar uma vesícula por laparoscopia. Para montar o circo, eu ia te perguntar você não imagina que loucura era. A máquina. Nossa! O nosso insuflador era desse tamanho, era um negócio gigantesco. E que opera a máquina? Ela mantém a pressão intraabdominal constante. Você programa ela para fazer a insuflação de gás carbônico, CO2, e ela mantém aquela pressão, porque o gás carbônico ele é altamente difusível no peritônio, então ele é absorvido rapidamente. Tá. Então a máquina é preparada para manter a pressão constante. Então quando tem absorção, ela injeta. Tem absorção, ela injeta. E assim você consegue ter um espaço virtual para você ver as coisas lá dentro. Sim. Então toda cirurgia laparoscópica é feita com isso, senão você não enxerga. As vísceras ficam grudadas umas nas outras, se não tiver um espaço. Exatamente. Na artroscopia, por exemplo, eles usam soro, água destilada, que distende aquilo ali, porque o gás não é suficiente para distender uma articulação. Então eles usam soro. Tá, entendi. Para pegar o espaço, para enxergar as coisas e operar. Então, foi isso. Mas eu cheguei um dia lá, você vê como era, como o HC é, né? E tinha uma ordem do professor, eu não vou dizer o nome aqui, mas eu sou muito amigo dele hoje, muito amigo mesmo. E tinha uma ordem dele, a enfermeira, doutor Zantucci, tem uma ordem do professor para não deixar o senhor operar esse caso. Eu falei, a senhora me desculpe, o dia que está na mesa, eu acabei de vir da minha disciplina, eu tenho ordens de operar esse paciente, e em respeito ao paciente eu vou operar. E operei. E tudo bem. Sim. Mas só para você entender como a resistência na como época. se criam
ciúme, Universo. ciumeira. E hoje você opera ainda naturalmente. Como é que está a técnica hoje? É muito mais seguro, muito mais rápido, hoje, rápido. Então, pra você ter uma ideia. Quanto tempo leva uma cirurgia? Quanto tempo leva? Então, pra você ter uma ideia, por exemplo, um caso que eu apresentei no Congresso Americano de Cirurgiões, em 1992. Foi o primeiro caso de sutura de diafragma feito por laparoscopia através de uma facada. Foi uma facada. O HC é maravilhoso, porque a gente tem paciente para tudo. Então, é o melhor lugar do mundo para você ser pioneiro em tudo. Cai de tudo lá. Não, de tudo. Cai de tudo. Então, Ronaldo, a gente teve a oportunidade de dar 3 pontos no diafragma e 2 pontos na parede anterior do estômago, que também tinha sido lesada. Isso. Essa cirurgia demorou 4 horas. Nossa Senhora. Sabe quanto tempo leva hoje para a gente dar um ponto? Quanto? 10 minutos. É mesmo? Não, é impressionante. Primeiro que você tem aquela curva de aprendizado, né? Ah, sem dúvida. Quando eu voltei, eu escrevi um artigo que saiu na revista da Associação Médica Brasileira, falando, está lá o artigo, está escrito, está publicado. Laparoscopia, realidade ou modismo. Por quê? Porque eu sabia dessa curva de aprendizado. Então, eu informei a comunidade médica, dentro da experiência que eu estava pegando na cirurgia laparoscópica, que a gente tinha que respeitar esse momento da curva de aprendizado das equipes. Não é porque você é um grande cirurgião do aparelho digestivo que você vai operar por uma técnica diferente, a mesma cirurgia que você faz aberta. Sim. A técnica cirúrgica é outra. Hoje em dia isso é sobejamente sabido e me fala... Desculpa, te interrompi, continua. Então, e aí o que aconteceu logo em seguida? Eu falei, olha, cuidado com a curva, aprendam, façam, treinem. O que aconteceu logo em seguida? Nós tivemos aquela tragédia com a irmã do Sarney, que morreu lá no Hospital das Clínicas. Eu não sei se você lembra disso. Não lembro. Mas para nós foi um momento muito triste. Eu imagino. Não, porque nós fomos proibidos. Nossa, eu não sabia disso. De fazer laparoscopia durante um ano. Porque a causa da morte dela foi em função da cirurgia, algum problema durante a cirurgia? Foi o professor Henrique Walter Pinotti que operou. E deu problema na hora lá. Teve uma lesão grave de fígado. Durante a cirurgia? Durante a cirurgia, ela foi operada, reoperada, tal, que acabou falecendo. Foi uma barbaridade, uma tragédia. Porque é diferente. A cirurgia laparoscópica, você não tem profundidade. Você não vê em 3 dimensões, você vê em 2 dimensões. Então você precisa estar acostumado àquele novo procedimento. Você vê pelo vídeo, você faz pelo vídeo. Você nem olha para o doente, você olha tudo pela televisão, pelo monitor, né? Hoje em dia, com a cirurgia robótica, a gente já tem um sentido maior de profundidade. Mas naquela época não tínhamos nada. Mas evoluiu muito, né? Não, evoluiu muito. E eu cheguei a pegar na Alemanha o Kurt Zem, que era dono da Visap, que era a única fábrica no mundo. Foi ele que criou. Eu pegava ele, ele era gênio, esse cara. Um alemão genial. Aí o Kurt Zem, eu pegava ele desenhando assim. Aí ele chamava o engenheiro da Visap e falava: eu quero esse aparelho aqui amanhã. Fabrica. Aí o engenheiro levava pronto no dia seguinte para ele. Ele usava na cirurgia. Ele falava: muda aqui, muda ali e tal. E ele patenteava tudo. Era tudo patente dele, Kurt Zem. Que legal. Me fala uma coisa. Uma pergunta interessante aqui. As pessoas me perguntam sabendo que eu lhe conheço. Eu conheço. De todas as cirurgias que você faz, aparelho digestivo, tudo que você... Qual que tem maior incidência? Vesícula, hérnia, hemorroida, sei lá. Qual que tem bariátrica, né, que você também faz? Qual que é a mais demandada? Não, a maior pela prevalência das doenças,
A maior incidência, indiscutivelmente, é pedra na vesícula, operar a vesícula dos pacientes, e as hérnias, que são muito comuns e muito prevalentes. Então, isso realmente tem um contingente muito grande de... Hemorroida também você opera? Hemorroida também. E bariátrica? Bariátrica também, a gente vai. Explica uma coisa, já uma linguagem, vou falar uma linguagem bem popular. Claro. A vesícula serve para quê, afinal? Todo mundo tira e continua vivendo. Então, essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, existem alguns órgãos que estão em involução na espécie humana. Baço, vesícula... Não, baço não. Falei bobagem? Ainda bem, você consegue. O baço ele tem uma função imunológica. Ai, tá vendo? Ele, inclusive, quando você tem que tirar o Cala baço... a boca, Ronaldo. Não, imagine. Quando você precisa tirar o baço por algum motivo, você é obrigado a dar algumas vacinas para esse doente, para proteger. Ai, tá vendo? Legal ouvir. Contra alguns tipos de pneumonia, alguns tipos de influenza. Ô, rapaz, que legal. Não, Agora, vesícula. Que existem órgãos que estão em involução. Quais são? Órgãos que seguramente vão sumir da espécie humana, não sei daqui quantos anos. Mas nós não vamos ver. Apêndice. Para que serve o apêndice? Para matar. Não serve para nada. Zero. Esse não serve para... Por que colocaram lá, então? Exatamente. Tá lá. É um apêndice que não serve para... O nome já diz tudo, né? Apêndice. Não serve para nada. A vesícula, por exemplo, quem faz tudo é o fígado. Esse sim, é o nosso... Tirando a pele, é o maior órgão do corpo humano, a maior víscera do corpo humano. É o fígado. É o fígado. No meu caso, primeiro é a pele. No meu caso, acho que é o estômago. Depende. Quantas cervejinhas cabem nesse estômago? Infinito. Mas então, o fígado faz tudo. Ele faz a bile. Nós não vivemos sem bile. O ser humano não vive sem bile. Então, o fígado faz a bile e ele despeja a bile, ele secreta a bile nas vias biliares, de onde a vesícula é um apêndice também. Então, se tirar a vesícula não faz nada, ela só armazena a bile. Quando a gente come, quando o alimento chega no final do estômago, saindo já ali para o duodeno, para a primeira porção do intestino, ali naquela região, quando chega a comida ali, o organismo fabrica um hormônio que vai para a vesícula e a vesícula contrai. Então ela manda aquela bile que está lá dentro para via biliar. Sem a vesícula, isso acontece da mesma maneira. Só que vai direto. Vai direto, não precisa disso aí, entendeu? Eu queria pedra na vesícula. Qual? Então, a pedra na vesícula, na verdade, é uma condição daquilo que a gente chama de presença de bile litogênica. É uma bile própria para a formação de cálculo. Lito é pedra. Lito é pedra, litogênica. Então, formação de pedra. Por que isso? A bile tem uma composição bioquímica normal, em que algumas pessoas, por herança genética, elas acabam tendo uma bioquímica diferente dessa bile. Por exemplo, a bile tem 97% de água, ela tem 1%, cerca de 1% de colesterol, cerca de 1% de sais biliares, e o resto, esse 1%, são proteínas, algumas proteínas. Então, essa é a composição normal da bile. Aí o que acontece? Algumas pessoas têm mais colesterol do que deveria. Não é culpa do colesterol endógeno, não é aquele que você come. Sim. Não é ir no McDonald's e comer um monte de colesterol, não vai dar pedra na vesícula. Pode até favorecer em algum momento. Mas a formação dessa alteração bioquímica da bile, ela é muito mais como um componente endógeno, genético. Dentro da pessoa mesmo. É da própria pessoa, do que de alimentos. Totalmente diferente do colesterol que a gente ingere, que acaba indo para as artérias, muitas vezes,
aqueles problemas todos que a gente está cansado de saber. Sim. Então, essa, na verdade, é a origem da pedra na vesícula. E ela inflama, não pode deixar lá? Tem que tirar? Não pode deixar. Ela infecciona? Não pode deixar. A pedra no rim, por exemplo, a gente... Que eu já tive 400 vezes, 4 de litrotripsia. Então, nossa, isso é uma coisa horrorosa. Mas a pedra no rim, a gente torce para ela sair. Senão tem que fazer litrotripsia, não sei o quê. Tá. Mas se ela ficar no rim também não tem problema, não pode passar Não. no ureter, né? Não. Então, se ela ficar no rim e não provocar obstrução, Isso, no canal. tudo bem. É. Agora, se ela provocar obstrução, tem que tirar. Tem que Já tirar. tirei. Você sabe disso. Na vesícula é diferente, cara. Por quê? Porque o canal da bile e o canal do pâncreas, eles desembocam juntos no intestino, no duodeno, na papila que chama. É. Quando vem a pedrinha, se a pedra sai da vesícula, for pequenininha, sai da vesícula, chegar até o canal do pâncreas ali, pode acontecer várias coisas. Ela pode parar. Ela não ali. pode sair de lá. Não pode sair de lá. E como você detecta quando você está com a pedra na vesícula? Só com dor? Não, a gente tem exames hoje que a gente detecta. Não, a pessoa não faz exame. Vamos supor que eu tenho a pedra na vesícula agora. Você não vai saber. Então, ia ficar A lá. maioria das pessoas, no ela HC, manifesta? no HC, por exemplo, a gente pega muitos pacientes que não tiveram oportunidade de fazer um exame. Sim, a maioria nem se preocupa com isso. Você tem uma ideia? Chegou um momento lá que a gente tinha 4.000 vesículas esperando para operar. 4.000? 4.000 vesículas esperando para operar. Então, a minha dúvida é, como é que eu sei se eu tenho ou não pedra na vesícula? Não, Quais são os esses sintomas? passaram Por um pelo exame, médico tudo bem. e por um ultrassom no mínimo. Detector. Antigamente não tinha ultrassom. A gente fazia colicistograma oral. Você dava contraste pro doente, dava gema de ovo. Era um negócio medieval, né? É, o que tinha na época. Era o que tinha. Agora com o ultrassom é muito fácil fazer esse diagnóstico. Infelizmente, uma porcentagem pequena da nossa população consegue chegar ao ultrassom. Então, quais são os sintomas de que tem pedra na vesícula e não foi detectado pelo ultrassom? Eu nunca fiz. Como é que eu percebo que eu tenho? Eu vou procurar um médico. É dor em algum local? Geralmente, você, como primeiro sintoma, você tem a cólica biliar. Tá vendo? Mas tem alguns pacientes. A cólica biliar é uma cólica semelhante à cólica de rim. Você que já teve cólica. Não. Pessoal, não quero saber o que é isso. É muita dor. É muita dor. A cólica biliar é igualzinha à cólica de rim. Não é para ter. Mas o pior não é isso. Às vezes você pega um paciente que não sabia que tinha pedra na vesícula e que já chega com uma pancreatite É isso que eu falei. grave. Desavala o pâncreas e fica lá. E você Essa é a minha pergunta. Então eu não sei que tem e ela caminha. Pancreatite biliar é uma coisa muito grave. Ela pode matar. Então, pode matar mesmo. Pode matar mesmo. A gente tem paciente lá no HC, mesmo na clínica privada, que a gente já operou 6, 7, 8 vezes. Nossa. Porque o pâncreas necrosa. Ele morre. E diz que o pâncreas é um órgão complicado, né? Muito complicado. Ele tem enzima. Essas enzimas, quando caem ali no retroperitônio, onde fica o pâncreas, ela corrói tudo. Porque ela é enzima digestiva. Então ela corrói tudo. É muito, muito, muito grave. Então, um conselho aos Legal, manda aí. amigos que estão vendo. Façam sempre que possível uma ultrassonografia durante o seu check-up. Se tiverem pedra na vesícula, procurem um cirurgião do aparelho digestivo e retirem a vesícula, porque é imponderável o momento que se vai ter uma complicação. As complicações são muito graves e a cirurgia é muito tranquila. Um dia sossegado, né? Super sossegado. Um dia no hospital? Dia no hospital. É uma noite no hospital, dói muito pouco. Que bom. No quinto Legal, dia... esse tipo de informação é muito importante. Não, no quinto dia a gente já libera o paciente para dirigir, para trabalhar.
No 8º dia, diante da cirurgia laparoscópica, ele já pode fazer exercício aeróbico. Ah, que legal. E uma pergunta interessante, essa pergunta é uma dúvida. Eu tirei a vesícula, estou falando de vesícula, pode falar de outros órgãos. A minha alimentação após a retirada da vesícula pode ser a mesma, ou eu tenho que tomar cuidado com a gordura ou não? Eu posso comer normalmente. Pelo contrário, eu vou até falar uma coisa. Tomar cuidado. Não, porque depois, claro, a partir do momento que você saiu do pós-operatório, que liberou a dieta, tal, sua vida é completamente normal. Normal. Aí o que acontece? Algumas pessoas que já vinham fazendo dieta pela presença da pedra na vesícula, que a gente proíbe a ingestão de gordura vegetal e animal. Não pode comer gordura, porque a vesícula contrai muito mais forte na presença desses alimentos. Isso antes da cirurgia? Antes da cirurgia, enquanto as pedrinhas estão lá. Tá. Aí a vesícula contrai muito mais forte e o cálculo sai com mais facilidade. Imagina uma bexiga, põe umas pedrinhas lá dentro e aperta. Ela vai sair. Então você tem que deixar ela dilatada. A vesícula quietinha, ela tem que contrair o menos possível. Entendi. Mas depois da cirurgia, que saiu daquele pós-operatório, você pode ter uma alimentação normal, muito normal. Inclusive, olha que coisa interessante que eu vou te falar. Algumas pessoas acabam engordando. Você vê, Ronaldo, olha que coisa bacana. Isso é história, né? História mesmo, porque a gente viveu isso, né? A gente montou na faculdade de medicina, lá nos idos de 1990. Como eu sou velho, não? Não, eu não acho. Não, mas em 90 a gente montou como uma escola de laparoscopia um laboratório em cursos de laparoscopia. Então, a gente operava porco. Porco. O porco tem uma anatomia muito semelhante à do ser humano na via biliar. A vesícula é igualzinha. Então, os nossos alunos operavam porco. Bom, olha o que aconteceu. A gente combinou, porque tinham que ser porcos escolhidos. Tinham que ser fêmeas albinas com 30 quilos. Não. A revolução dos bichos, do George Os porcos mandaram. Não eram esses, mas aqueles eram bons. Aqueles eram bons. Eles ficaram maus depois. Né? Mas ficaram. Ronaldo, pra você ter uma ideia, nossa, os porcos custavam caro, porque eles eram albinos daquela espécie e o curso ficava muito caro. Porco caro. Era para ser fêmeas, para não ter aquele saca-rolha ali atrapalhando a cirurgia. Albinos e com 30 quilos. Pô, custava caro. Ele se achava o porco. Aí você sabe o que aconteceu? A gente fazia assim. Combinava com os alunos. Combinava com o dono lá da porcilga, lá do chiqueiro. O fornecedor. Falou, olha, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos tirar a vesícula e vamos te devolver o porco vivo. O que morrer a gente paga. O que não morrer a gente devolve. Mas vocês comiam porco ou não? Os funcionários que morriam. Claro que sim. Eu adoro aqueles porquinhos eram maravilhosos. Os funcionários da faculdade se divertiam. Que barato. Imagina já uma bistequinha ali. Não, eles os funcionários ficavam torcendo pro porco morrer. E a gente torcendo pro porco vivo. Aí a gente falava assim para os alunos: olha, quem matar o porco vai pagar o porco. Então você capricha aí, velho. Isso para fazer estudos, gente. Não, para aprender a operar. E a gente ali ensinando e tal. Bom, aí a gente devolvia os porcos. Você não sabe, sem a visita, você não sabe o que acontecia. O dono lá o fornecedor, ele me ligava: doutor, o senhor não vai operar mais?
Por quê? Porque os porcos engordavam mais que os outros, sem Então, vesícula. alguém tirou minha vesícula e não me avisou. Você acredita? E a gente vê Mãe, eu tenho vesícula, mãe. E a gente vê isso também na Que espécie coisa. humana. Você tira a vesícula, se você não tomar cuidado, você engorda. Nós temos um amigo em comum, você conhece um pouco mais tempo ele do que eu. Talvez você, pelo nome você vai lembrar, Mário Luiz Barbosa, você conhece Silva. 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 Maranga, um dos melhores médicos do Círio, meu querido Maranga. Ele falou uma coisa há uns 10 anos atrás. Ele acha que joga truco, acha que joga tênis e acha que entende um pouco de medicina. Um dos maiores médicos do Brasil. Disso tudo aí, talvez ele entenda um pouco de medicina. Talvez o resto não entende nada. Ah. Ele falou que o corpo humano, a máquina humana, é uma das coisas mais maravilhosas já inventadas ou criadas, aí fica pelo ser humano. Ele falou para mim uns 10, 12 anos, ele falou, Rona, a máquina humana, isso tudo que você está falando é uma coisa impressionante. A vesícula joga pedrinha no duodeno que cai no sei o que liga no rim do fígado, uma bagunça, o coração. Ele falou, Rona, ele é um dos maiores clínicos gerais do Brasil, se não o maior, trabalha no Círio há mais de 40 anos, Mário Luiz Barbosa, Maranga. Ele falou, Ronaldo, a máquina humana, e você está agora só consolidando-se, ratificando tudo que ele falou. A gente bate-papo é gostoso, porque o leigo, como eu, e como muitos estão nos assistindo, o leigo não faz a menor ideia disso tudo. Não. E é legal você falar de uma linguagem bem coloquial, o que a vesícula serve. Pode tirar, tem as precauções. Se tiver pedra, tira. Correndo, meu. Pô, é muito legal isso daí. Então, o porquinho lá naquela época. Não, o fornecedor ligava. E o animal que a genética é mais parecida com a do homem é o porco? Na via biliar. Na via biliar. Porque usam muito rato para experimentos, né? A gente vê falar. O rato é mais científica. A gente usa não para operar, a gente usa como experiência bioquímica. Bioquímica, coisa mais outra linha, né? Imunologia, quimioterapia. Então eles são bons para isso. Mas para operar, não. E agora, voltando, indo nessa mesma linha, mas agora vamos pular da vesícula para a hérnia, que é outra que eu vejo amigos meus, todo mundo com uma hérnia inguinal, hérnia não sei o quê. O que é uma hérnia? Como ela é formada, como ela cria, ela tem um fator congênito, genético, sim, pode tirar, como é que faz? Fala sobre a hérnia pra gente, que hoje é muito, muito falada por aí. Então, hérnia, na verdade, nada mais é do que um orifício onde não devia existir um orifício. Então, você pega a região inguinal, que são as hérnias mais frequentes, ou umbilical, que são muito frequentes também. Na verdade, se você não tiver os componentes anatômicos, esses fatores são fundamentais para o aparecimento da hérnia. Então, na embriologia, quando a gente está sendo formado, dentro ainda da barriga da mamãezinha da gente, tem um momento que o testículo ele fica no polo inferior do rim. Testículo? O testículo. Ele fica no polo inferior do rim. Isso no caso masculino. Sim, no tá. caso masculino. Tanto é que essas hérnias oblíquas externas, que eu vou te explicar o que é isso, elas são muito mais frequentes em homem do que em mulher. Não. Mas a mulher tem também. Mas o que acontece? O testículo migra em determinado momento da formação do embrião para o testículo. Nessa passagem dele por testículo, ele vai pelo canal espermático. Então, o canal espermático é onde passa o ducto deferente, os vasos que vão irrigar o testículo. Isso é o canal inguinal, canal espermático. Então, quando o testículo desce, ele leva todos aqueles elementos peritoneais que estão ali. Peritônio. Isso tem que, logo depois que a gente nasce, ele tem que fechar e se obliterar. Quando não acontece isso e fica um pouquinho aberto, esse é o fator anatômico predisponente para a formação das preponderante, é isso aí. Sem isso, ninguém tem hérnia. O que é, né? Depois, ao longo do tempo, ela se desenvolve. Exatamente. Aí, com o passar dos anos, você vai fazendo força, você vai vivendo. Sim.
vai fazendo exercício. Você que tem aquela direita potente lá no tênis, então quando você dá aquela direita maravilhosa, você faz força, não faz? Se você tiver persistência do conduto peritônio vaginal, que é esse o nome desse... Que nome? É, o nome... Se você não tiver isso, você pode fazer força quando você quiser, que você não vai ter hérnia. Agora, se você tiver esses fatores anatômicos predisponentes, você vai desenvolver a hérnia. Hérnia, o que é É um buraquinho que não tinha que existir ali. Aí o intestino passa por ali. E como é que você tira? Tira o buraco, tampa o buraco? Você põe o intestino no lugar. Hoje a gente põe prótese, rede, tela. Uma redinha. Então, não dá, porque antigamente a gente E aquilo infecciona se não cuidar. Não, infecciona não. O intestino entra lá, você pode morrer, pode estrangular. Ele entra, é a segunda maior causa de obstrução intestinal e é uma das grandes causas de infarto intestinal, porque estrangula a hérnia ali. Não chega mais sangue naquele pedaço do intestino que está lá. O intestino sai assim por esse buraco, estrangula aqui, ó. Não chega mais sangue. Tá. Olha só, me fala uma coisa, outra coisa que é uma cirurgia que você deve operar apêndice, né? Muito. Então, o meu filho teve uma crise de apêndice há um tempo atrás, eu te contatei, você estava viajando na ocasião, infelizmente. Bom, uma correria danada, diz que a apêndice suporou, a palavra é essa. O que é apêndice, para que ela serve? Porque também é outro órgão que você tira e não acontece nada. Só serve para isso aí, viu, Ronaldo? O apêndice não serve para absolutamente nada. Agora, como o apêndice é um órgão fininho, entra um fecalito ali. O pessoal fala que é semente. Eu nunca vi semente. Entra fezes. O fecalitozinho. Entra aqui. Infecciona. Quando o apêndice contrai e consegue jogar para fora, tudo bem. Agora, quando ele fica aqui, o que acontece? Você já viu doente acamado, neurológico, que forma aquelas escadas? A escada. Tinha um amigo meu que faleceu disso, cara. Da Vila Gustavo, um horror. Nem me fala. Vila Gustavo? Ele é da Vila Gustavo. O cara sofreu um assalto, levou um tiro. Aí ele ficou no hospital 40 dias, pegou essa escada, deu uma infecção, operou, deu generalizada, veio a falecer. Wagner, um grande amigo meu, foi uma tragédia, cara. Não, isso aí é terrível. Então, no apêndice acontece a mesma coisa. O fecalito fica aqui e não sai. Forma úlcera nessa região da mucosa que está em contato com o fecalito. Tá. Aí o que tem? Aqui está cheio de bactéria. Se aquilo estourar, uma não, mas é isso mesmo que acontece. E como ficou obstruído aqui, você tem uma proliferação bacteriana gigante. Aí rompe. Isso é supurado. E aí esparrama tudo lá. É gravíssimo. O meu filho estava quase estourando. Foi uma cirurgia de emergência. Ronaldo, esse problema ainda mata. Porque as pessoas, às vezes, isso é apendicite, é doença de jovem, de adolescente. É mesmo? É. Pode aparecer em qualquer idade, mas é muito mais comum em jovens, adolescentes e adultos jovens. Então, o que acontece? A mãe dá um remedinho, dor de barriga. Toma esse remédio. Aí melhora. Passa, né? Passa. Aí, dali 3, 4 horas, passa o efeito do remédio, volta a doer. Tá bom, vai. Deita de bruxo lá, toma esse remedinho aqui, deve ser gases. Aí o que acontece? Quando você vai ver, já tá. O ultrassom detecta o apendicite supurada. O ultrassom detecta, a tomografia é melhor. Mas o exame físico. Funciona? Você vai lá palpar? Lógico, isso aí é fundamental. Que bom saber. Aí, pessoal, mais uma dica importante com relação ao apêndice, né, Zantucci? Sem dúvida, sem dúvida. Tá. Se deu remedinho e voltar a doer... E é uma dor que abdominal? Dor abdominal, geralmente do lado meu filho direito, tinha uma dor abdominal. Todo esse quadro que você passou com meu filho. Foi uma correria, rapaz, um domingo de Páscoa. Olha, operou na hora. Saiu do hospital. Lógico. E me fala uma coisa, você é médico. A sua esposa, minha querida Thaisa Tatá, médica, ginecologista obstetra, tem 2 filhos médicos, Fábio Luiz e Paulo Roberto. Sua nora parece que também é médica, As duas são médicas.
E você é um médico cirurgião. Só as minhas 3 netinhas que ainda não são, mas... Já pensou? Uma dinastia de médicos. O que levou aos dois médicos, Paulo Roberto, Fábio e Fábio Luiz, que aliás o Fábio está aqui na próxima quinta-feira, oftalmologista do Hospital Saúde dos Olhos, na Brigadeiro 1545. Não, acertei o número? É que não. É 4.521. 4.520, ou seja, são meus médicos, o oftalmologista, o Fábio operou minha mãe, operou minha filha, cuida de toda a família, de todos os nossos amigos, um oftalmologista brilhante. Você é cirurgião geral. O que levaram os dois a ser oftalmologistas? Você imagina, Ronaldo, viver numa casa com pai médico, mãe médica, filhos médicos? Não, eles só escutavam medicina. Ah, é verdade. Só medicina. Mas por que oftalmologia, os dois? Então, isso que é interessante. Na verdade, foi o Paulo Roberto, que é o mais velho. Porque, olha que coisa interessante, rapidinho. Ah, fica à vontade, imagina. Naquela época, eu dava plantão. Eu era da terceira cirurgia, eu dava plantão no pronto-socorro do HC. Eu era chefe lá do pronto-socorro. E eu tinha retaguarda do Hospital São Luís, da cirurgia do São Luís, que me dava um trabalho terrível, era uma semana inteira. Mas tudo bem. Eu tinha a retaguarda do Sírio-Libanês, numa época, e fora o trabalho todo de consultório, Hospital das Clínicas. Sim. Bom, então, eu segurei essas coisas todas, nessas retaguardas, porque tinha bastante cirurgia, você aprendia muito ali. Então, meus 2 filhos estavam na faculdade. Falei, eu vou segurar. E eles, às vezes, iam lá, operavam comigo, meus doentes, né? Me ajudavam em cirurgia e tal. Aí, de repente, ele tinha um amigo, o Paulo Roberto, amigão. O pai dele era dono de um hospital gigante de oftalmologia. Ah, ele começou a se encantar. Não, ele falou, você não quer? Vai lá ficar uma semana lá comigo, pra você ver como é que é. Putz, ele foi lá, se encantou. Se apaixonou. Se encantou. Aí o mais novo... Aí o mais novo também acabou... virando oftalmologista. Foi exatamente isso. Bem legal isso daí. E além de tudo que falam, como ser um médico brilhante, cirurgião brilhante, tem uma história que eu ouço falar, eu não acredito, que você está começando a jogar sinuca. Você sabe jogar sinuca? É fato isso? Você vai... Cuidado. Pessoal, o Zine é considerado o maior jogador de sinuca. Ele não sabe nada, ele não sabe nem a regra. O maior jogador de sinuca do Pinheiros, do Clube Pinheiros. Tem lá uma estátua, eu presenciei e vi. E ele tá cheio de troféus na casa dele, que eu acho que ele comprou na 25 de março, na José Paulino ali. Conta pra gente da história da sinuca, cara. Pois é, a sinuca é interessante, porque eu sempre fui apaixonado pela sinuca. Mas por quê? De onde saiu essa... Não sei, eu acho que é a precisão. Você sabe que eu sou cirurgião, né? O cirurgião tem que ser perfeito. Não, como vocês estão falando sobre isso. E a sinuca tem muito a ver com aquele momento da perfeição, cara. Porque você pega 2 bolinhas. Faz sentido. Pega 2 bolinhas. Se Nada você de não atrito. pegar a bolinha, a tangente dela, o contato dela, não for exatamente naquele ponto. Deu tudo errado. E você, para fazer isso, além de ter que ter uma técnica, alguma técnica e algum talento, você não vai botar a bolinha onde você quer. E tem várias prerrogativas ali, porque a branca também tem que ir aonde você quer. Você tem que dominar tudo aquilo. Eu sou Então, técnico, é muito interessante. Se você pegar o jogo da sinuca, ele é muito interessante. Não, jogo de inteligência, de posicionar a branca, Não, esconder, e as nuances de parar a bola, de puxar a bola, de acompanhar a bola. Legal, eu acho maravilhoso. Não, eu sou apaixonado. Eu me você foi apaixonei. considerado mesmo o melhor jogador da história do Pinheiros? É fato isso? Não, eu tenho... Eu tenho um troféu. Eu já vi esse troféu. Então, diz assim, é o Dr. Luiz Fernando Zantucci, o melhor jogador de sinuca de todos os tempos do Esporte Clube Pinheiros, uma homenagem da diretoria. Se for lá perguntar, o pessoal vai confirmar. Não, tá lá. Pergunta pro César Roberto,
que foi o presidente do clube na época. Você ainda joga? Deu uma parada. Eu jogo um pouco, mas não como Não como jogava. E você também foi um grande tenista. O tênis você parou, que eu tô acompanhando, você parou, né? Costa, tal, não tá mais jogando, eu tive problema de joelho. Joelho, né? Mas se eu jogar com você, Jogava você vai bem. passar mal, viu? Não. Sabe que na Intermed, quando eu jogava Intermed, eu nunca perdi um jogo de sinuca durante a faculdade, de tênis. Não, fala que você jogou bem, realmente. Eu não sei se os filhos. Não, eu acompanho, joguei muito com você, pô. Você ainda tá jogando bem. E me fala uma coisa. Eu perguntei pro nosso querido amigo Raul. Você é um grande médico, brilhante, bem sucedido, enfim. Mas não sei como você se tornou médico, teu pai era juiz, né? Teu pai era advogado, você tem um irmão advogado e outro irmão médico também. Se você não fosse médico, o que você gostaria de ser? Jogador de sinuca, paisagista, pintor? Sinuca é hobby. É, Rob, eu sei, eu tô, sei lá, advogado. Boa pergunta, porque olha, eu nunca na minha vida pensei em ser outra coisa. Que não fosse médico. Que não fosse médico e cirurgião. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, você não podia frequentar o. Você fez a USP, né? A Faculdade de Medicina da USP. Você não podia frequentar o hospital naquela época, no primeiro ano. Você só podia frequentar depois do terceiro. Eu tinha uns professores que davam plantão sábado à noite no pronto-socorro da prefeitura que tinha ali no pátio do colégio, perto da Praça da Sé. Eu tive um escritório ali na rua. Eu ia lá sábado, eu punha branco. Naquela época o médico usava branco, lembra? Você lembra? Eu punha branco, primeiro ano, eu punha branco e ia lá, chegava lá quietinho, assim. Sabe o que eu ficava fazendo? Costurando a cabeça daqueles bêbados que caíam lá na Praça da Sé. E chegava Naquela época já tinha, com o supercílio rasgado, couro cabeludo rasgado. E eu ficava lá costurando. Meu, eu já sabia o que eu queria fazer. Desde pequeno. Tanto é que muitos desses professores me convidavam para ir ajudar em cirurgia. Então, teve quando eu estava interno de quinto ano, você tem uma ideia, quinto ano, tinha um colega, ele não era nem lá do HC, ele era da Santa Casa. E ele pegou um serviço em Paraíba. Olha só quanto tempo faz isso. A Camargo Corrêa estava construindo. Pode fazer propaganda da Camargo Corrêa? Tá brincando. Não, tô brincando. A Camargo Corrêa. Sobretudo, mas manda aí. A Camargo Corrêa estava construindo a barragem lá do Rio Paraíba, lá em Paraibuna. Sim. Tá. E tinha a Santa Casa. E a Camargo Corrêa fez uma cidade, tinha 50 mil funcionários. E esse colega pegou o serviço médico, ele era cirurgião. Ele pegou o serviço médico da operação. Da Camargo Corrêa, dessa operação. Sim. E uma vez por mês, ele marcava, assim, no fim de semana, de sexta a domingo, 30, 35 cirurgias. Nossa Senhora. Eu ia para lá. Eu era interno, eu era quintonista, sextonista. Eu ia para lá, cara. Eu me divertia. Eu operava coisa pequenininha, né? Mas ele sempre levava os residentes mais experientes para operar estômago, vesícula e tal. Eu operava fimose, varizes. Mas é legal, lógico. É o que se aprende a operar. Lógico. Eu ficava lá o fim de semana inteiro em Paraibuna operando. Que legal. Então sempre nasceu para ser médico. Não só médico. Cirurgião. Médico é o Mário. Eu sou cirurgião. Pessoal, tive aqui o prazer, a honra de estar com meu querido amigo, grande cirurgião do aparelho digestivo e demais, Luiz Fernando Zantucci, que atende no Hospital Sírio-Libanês, 9 de Julho, Oswaldo Cruz, professor da USP, com histórias gostosas para nós, como prevenção, explicando para nós a questão da hérnia, apêndice, essa coisa toda que às vezes a gente está no dia a dia e não consegue identificar, contando histórias deliciosas. Foi um grande prazer tê-lo aqui. E aí, Zantucci, palavras finais para o nosso pessoal que está nos assistindo aí, nos ouvindo. Então, pessoal, eu acho que se eu puder deixar duas mensagens aqui, que eu gostaria de deixar. Primeiro, se tiver pedra na vesícula, opera. Mesmo que seja um cálculo único, pedra grande,
opera. Mesmo porque não existe câncer da vesícula que mata em 9 meses a 1 ano sem pedra na vesícula. Pelo amor de Deus, eu vou dizer que é uma porcentagem pequena. Mas isso existe e o câncer da vesícula é uma coisa muito, muito grave e mata, porque ela já nasce com metástase no fígado. A vesícula fica dentro do fígado. Então, quando aparece o câncer da vesícula, ela já nasce com um implante hepático. E dali vai para o corpo inteiro. Segunda, se tiver hérnia, opere também. Porque a cirurgia é muito simples, tanto quanto da vesícula. E as complicações são muito graves, como a obstrução intestinal, a isquemia, estrangulamento e perfuração de alça intestinal. Então, essas coisas realmente eu acho que são importantes e não deixem passar isso aí. Tá bom. Pessoal, tivemos aqui mais uma vez as orientações e dicas do Luiz Fernando Zantucci, conhecido como Sina. Muito obrigado pela participação de vocês, por ter nos dado aí a honra de nos assistir e nos ouvir. Estamos aí com o nosso podcast Sobretudo, gravado no PKT Studio, na WTC aqui no Berrini. Uma boa semana a todos, fiquem com Deus e um grande beijo. Valeu, tchau. Obrigado.